Hoje a gente vai ler Mateus 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Aqui a gente já entende algumas coisas. O leproso, ele era mal visto na sociedade porque era uma doença muito contagiosa e a pessoa, ela ficava excluída mesmo da sociedade. Ninguém queria chegar perto dela porque era uma impureza que eles consideravam espiritual na pessoa e ainda tinha o problema do contágio das outras pessoas, né? Era uma doença assim que era perigosa ali na época, que era qualquer doença de pele, ela é chamada de lepra na Bíblia. Então aqui a gente já vê que, ó, Jesus, além de curar ele encostou nele, o que era assim uma coisa que não dava para imaginar naquela época que alguém fosse fazer, que era encostar na pessoa que tinha lepra. E Jesus, ele encostou e ele sarou. Daí ele fala que não era para contar isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote. O sacerdote na época era a pessoa que cuidava lá do templo e das ofertas que Deus tinha falado para Moisés como que era para fazer. Cada coisa tinha uma oferta diferente. E quando a pessoa era purificada da lepra, o sacerdote ele ia lá para confirmar essa purificação, purificar a parte espiritual também dessa pessoa, vários rituais, e também tinha a parte que a pessoa fazia essa oferta, e daí que ela podia voltar para conviver em sociedade de novo. Então era por isso que ele mandou ir para falar com o sacerdote, para mostrar que ele seguia as leis de Moisés ainda. Ele não estava fazendo algo assim fora do que as pessoas já tinham aprendido. E aqui ele fala que é para que sirva de testemunho. Então era para falar direto com quem precisava mesmo ver, né? Não falar para qualquer um. Aí continua assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Aqui também a gente consegue ver várias coisas. Primeira coisa, o centurião, ele chegou, ele não era judeu, ele não tinha as mesmas crenças que Jesus tinha, e mesmo assim, ele teve tanta fé em Jesus que ele foi pedir ajuda de Jesus, e ainda por cima ele não se achou digno de receber a visita de Jesus na casa dele, para curar o servo. Então ele pediu para Jesus profetizar uma cura ali, ele curar à distância esse servo dele. E Jesus falou que como ele teve fé e acreditou, assim foi feito. O servo dele foi curado na mesma hora. Ali, a gente já vê que tem algumas coisas, né? Que às vezes a gente pensa, né? Antes eu ficava na dúvida: será que a gente consegue? Primeira coisa, pedir a cura para alguém. Aqui a gente vê que sim, dá para pedir a cura, para Deus curar alguém, sem mesmo aquela pessoa estar sabendo disso. Então, não precisa da permissão daquela pessoa, às vezes, para você fazer um pedido de cura. Aqui não deixa específico que ele tinha perguntado para o servo se ele podia falar com Jesus. Só aconteceu dele ir lá pedir. Aconteceu à distância, ele não precisou encostar, como ele tinha encostado no leproso. E ele, só uma palavra dele, já curou o servo.
Outra coisa que ele fala é que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui ele está falando que os judeus na época, as pessoas de Israel, eles achavam que eles tinham a salvação por herança dos antepassados dele, o relacionamento que esses antepassados tinham com Deus. Eles achavam que a salvação era já ganha deles. E Jesus estava falando que não era. Ali ele está explicando que as pessoas, como aquele centurião, não era da mesma religião deles. Ele era até de outro lugar. Lá, virão do Oriente e do Ocidente. Ele está falando de pessoas que viriam de outros lugares, não teriam as mesmas crenças, porém, pela fé deles, eles se sentariam na mesa com os antepassados, que ele quer dizer que tinham a salvação, que é Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os súditos do reino, que é as pessoas de Israel, na época que ele está falando, serão lançados para fora. Isso ele estava dizendo que as pessoas que não tinham fé, que às vezes faziam parte ali do povo deles, mas não tinham a fé nele, iam ser lançados para fora. Nas trevas é o quê? É longe da salvação de Deus, ia ficar na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. É a pessoa arrependida, mais tarde demais. E continuando é assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. E então, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Aqui também a gente vê que, além de curar, ele expulsava os demônios das pessoas com uma palavra. E todos os doentes, então quer dizer que todo mundo que foi procurar ajuda com ele, teve essa ajuda e recebeu tanto a cura quanto o livramento dos demônios. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aqui ele estava falando que esse mestre da lei, provavelmente, Jesus sabia que ele estava querendo seguir ele por algum motivo, tipo, para ter uma segurança no lugar ao lado dele, onde ele estava fazendo grandes feitos, as multidões seguiam. Então ele achava que ia ser algo assim mais glamuroso, talvez, né? Aí Jesus já responde desse jeito, que até os animais, né? A natureza ali tinha o seu lugar, mas que ele mesmo não tinha onde ficar. Ele fala, não tem onde repousar a cabeça. Para ele saber que ia ser uma vida difícil, que ele não tinha, ele dependia todo dia de Deus, então todo dia ele ia para lugares que não tinha nenhum conforto, ele tinha que ir sobrevivendo um dia de cada vez. E ele explicou isso, para ver se realmente ele queria ir. E outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aqui ele também entendeu que antigamente, naquela época, o sepultar não queria dizer que o pai dele estava morto já. Às vezes estava vivo e era idoso, então ele tinha que cuidar do pai dele para depois seguir Jesus. Então era um tempo indeterminado. Jesus fala que a pessoa, para seguir ele, tinha que naquele momento ali já tomar uma decisão, e os mortos sepultem os seus mortos. Ele estava falando das pessoas que não acreditavam nele naquela época, que as pessoas, ele falava que era como se a pessoa tivesse morta espiritualmente. Então ele quis dizer o quê? Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Era falando assim, venha agora. Não adianta a pessoa colocar, no caso, ele estava colocando a família dele em primeiro lugar, e era para pôr Deus em primeiro lugar. É isso que Jesus estava falando para ele. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?
Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui também a gente entende de uma outra forma, que ele pediu para acalmar, e ele está falando bem específico, que era uma tempestade violenta que vinha e batia e inundava o barco. Então, o que que dá a entender? Era uma coisa que estava meio que atacando eles ali, porque ali para cima, no mesmo capítulo, tá falando que ele, com uma palavra, ele tirava o demônio das pessoas. Então, provavelmente, aquela tempestade estava se formando ali por uma coisa espiritual, para acabar mesmo com a missão de Jesus e dos discípulos ali. Então, só que como ele tinha plena confiança em Deus, ele estava dormindo. Mas já que chamaram ele, ele acalmou o mar e os ventos, repreendendo. Aqui fala, ó, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Então, na hora que ele repreendeu, aquilo saiu, aquele ataque. Provavelmente era um ataque espiritual que estava atingindo eles ali de maneira física. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoninhados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Aqui a gente já vê que os próprios demônios reconheciam que ele era o filho de Deus. Na hora que eles viam, eles já sabiam. E eles falam: ó, vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então, eles estavam já com medo ali do que ele veio fazer. E a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Aqui a gente consegue pensar duas coisas. Ou as pessoas ficaram meio com raiva ali do momento, porque os porcos eram um investimento deles, né? Eles vendiam, eram para comércio. Então, perdeu toda a parte financeira deles ali, caiu do penhasco, junto com os porcos, né? E também tem a parte de que eles podem ter ficado com medo do que Jesus conseguiu fazer. Porque como que ele curou essas duas pessoas lá que estavam ali fazia tempo já, daquela forma violenta, ninguém conseguia passar ali. Então, tem essas duas interpretações. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.